Boa noite a todos, nós somos o grupo 2 e a nossa cor sobre a festa das cores é a cor branca. O nosso grupo é constituído por Alexandro, Gabriel Freitas, Camille Vitória, Kaique Dias, Lucas da Silva e a Sara Helena. Objetivos da nossa apresentação: mostrar história, significado, curiosidades, empresas que usam, por que usam e a psicologia da cor branca. Significado da cor branca. Branco é símbolo da inocência, espiritualidade, paz e da virgindade. Um ambiente branco traz calma e proporciona a ideia de um espaço maior, levando a sensação de liberdade. Porém, em excesso pode trazer a impressão de impessoalidade, vazio e ausência de empatia. Boa noite, eu sou o Lucas e eu vou falar sobre a psicologia das cores. É de extrema importância sabermos o que é, porque as cores estão presentes a todo momento no nosso dia a dia. A psicologia das cores é um estudo que busca entender e compreender o comportamento humano com a relação às cores. Com isso, essa área da psicologia pode analisar e definir os efeitos que cada cor pode gerar nas pessoas, por exemplo, nas mudanças, nos sentimentos, emoções, desejos e várias outras mudanças. Com isso, é de extrema importância saber usar o significado de cada elemento para a transmissão de informações. Por isso, as organizações precisam ter total consciência desses fatores para obter grandes resultados em seu marketing. Segundo o livro Psicologia das Cores, como as cores afetam as emoções e a razão, da Eva Heller, na simbologia, o branco é a mais perfeita entre todas as cores. Não existe nenhuma concepção de branco com significado negativo. Porém, a perfeição também cria distanciamento. Apenas 2% dos entrevistados citaram o branco como cor predileta, e quase a mesma proporção, 2% dos homens, 1% das mulheres, citaram o branco como a cor menos apreciada. Através de algumas pesquisas realizadas, o branco é a cor mais usada na associação à limpeza, à honestidade, à tranquilidade, ao começo e a algo bom, na Europa e Estados Unidos. Em grande parte das religiões do mundo, o branco é usado. O Papa, o líder da Igreja Católica, usa ela desde o século XV, como um significado de sacrifício e pureza. O branco é a cor mais frequente para vestidos de noivas, caracterizando a pureza e virgindade. Porém, em várias culturas asiáticas, o branco também representa a cor do luto. A cor branca é uma das cores mais antigas e uma das mais usadas na história. Então vamos ver agora a cor branca na arte e na história. O branco é a cor mais clara, pois ela reflete e dispersa qualquer comprimento de luz. Ela é a cor do algodão, neve e nuvem, mas é o contrário da cor preta. No século XVIII, com a chegada da arquitetura neoclássica, o branco ganhou grande destaque e se tornou a cor principal das igrejas, capitéis e construções governamentais, e foi bastante utilizada durante o século XX na arquitetura moderna, representando simplicidade e modernidade. Durante a antiga Roma e antigo Egito, as mulheres sacerdotisas usavam branco em suas vestimentas, representando pureza. Já os romanos usavam uma capa branca, que simbolizava cidadania. O branco era usado por reis e diversos movimentos da época. Vocês acham que as noivas sempre se casaram de branco? Não. O vestido branco de casamento, como vemos hoje, com véu e grinalda, não é lá tão tradicional e começou somente no século XIX. E sabe quem foi a primeira noiva a entrar numa igreja vestida de branco? Foi a famosa Rainha Vitória da Inglaterra, que em 1840 vestia seu exuberante vestido branco de cetim inglês, claro, e sobre ele a sensação, um véu de noiva. O uso do véu pela Rainha Vitória foi interpretado na ocasião como uma referência aos véus das freiras,
como uma noiva de Cristo. Mas, pasmem, a rainha, entretanto, com seu desejo de portar um véu, tinha também outras ideias em mente. Ela queria incentivar a indústria da fiação em seu país, que lutava contra a concorrência francesa. A ideia deu tão certo que até hoje é a cor preferida das noivas, simbolizando principalmente a pureza. Eu sou o Alex e irei falar sobre a cor branca nas religiões. Quando pensamos em religião, logo já imaginamos algo relacionado à serenidade, alvura, paz de espírito, encontro com Deus em nosso íntimo. E o branco, por ser a cor mais frequentemente associada à perfeição, ao bom, à honestidade, à limpeza, o começo, o novo, a neutralidade, é a cor mais significante para quase todas as religiões do mundo. No Antigo Testamento, os textos bíblicos mostram diversas passagens em que se utiliza o cordeiro branco e outros animais desta cor para sacrifícios na esperança de expiação dos pecados. Celebrações especiais como o batismo, primeira comunhão, casamentos e até ordenação sacerdotal, o branco das vestes é fundamental. A psicologia das cores funciona para determinar como a cor afeta nossas decisões no dia a dia. Um bom exemplo é nas nossas compras. A cor impacta diretamente no motivo por escolher um determinado produto. Mesmo as empresas sabendo da importância que essas cores possuem, um erro bastante comum é vermos a cor como fator de baixa prioridade nas estratégias das empresas e nos demais setores. Através de algumas pesquisas, cerca de 93% dos consumidores afirmaram que a aparência é o fator que mais contribui para a decisão da compra, já a cor representa 85% da compra. Uma das variadas empresas que usa o branco é a Mercedes-Benz. Ela é uma empresa alemã que realizou a primeira motorização veicular no mundo. Gottlieb Daimler e Karl Benz construíram o primeiro automóvel motorizado do mundo. E o pioneirismo desses jovens fez com que realizassem outras grandes conquistas, como a construção do primeiro caminhão com motor a gasolina e diesel, e juntamente com o primeiro ônibus do mundo. Já em 1990, foi assinado um acordo de distribuição de motores e veículos, onde foi acordado a realização de um motor que teria o nome Daimler-Mercedes. O famoso símbolo da Mercedes-Benz teve um início profético, simbolizando a tripla ação de Daimler, fabricante de motores para o uso terrestre, marítimo e aéreo. A estrelas com 3 pontas foi criada em 1909, logo após a morte de Gottlieb Daimler. Ela foi inspirada no personagem que desenhou em um cartão postal e lhe enviou para sua esposa com o seguinte comentário: "Um dia essa estrela brilhará no meu trabalho." Ao passar dos anos, o símbolo sofreu várias alterações. Em 1923, uma roda foi adicionada, e 3 anos depois, com a junção de Daimler e Benz, uma coroa de louros com o logotipo da Benz foi acrescentada. A forma final foi determinada em 1933 e permaneceu inalterada desde então. Nike. Tudo surgiu com a Blue Ribbon Sports em 1964, onde Phil Knight havia saído da Universidade de Oregon, da qual fez amizade com o treinador da equipe de atletismo, Bill Bowerman. Bowerman desejava ver o crescimento de seus atletas, por esse fato teve a ideia de otimizar calçados na modalidade. Um dos companheiros de Knight, Otis Davis, ganhou ouro nos 400 metros das Olimpíadas de 1960, com a ajuda dos calçados. Após se formar em Oregon, Knight iniciou um MBA em Stanford, porém decidiu realizar uma viagem ao Japão, logo depois de estudar que o país seria a melhor opção para seguir sua antiga paixão em calçados esportivos. No Japão, realizou um acordo com a marca Tiger, que aceitou realizar importações. Esse acordo acabou trazendo Bowerman junto ao empreendimento. Dessa parceria surgiu a Blue Ribbon Sports. Mesmo sendo calçados mais baratos e acessíveis, isso não impediu a marca de chegar ao nível de Adidas e Puma, dominantes no mercado.
Após um ano de empresa, Borman propôs um novo calçado, da qual possuía mais suporte e conforto para seus corredores. Em 1967, ele chegou às lojas e foi um grande sucesso imediato. Porém, esse lançamento provocou incômodo na empresa Tiger, que os acusava de vender seus produtos com outro nome, Nike. A tensão entre as empresas aumentou até o ano de 1917, onde foi feita a separação formal entre elas. A separação acarretou em uma reformulação da marca Blue Ribbon, que passou a se chamar oficialmente Nike. Logo. A logotipo foi criada pela designer Caroline Davidson em 1971, que recebeu $35 para realizar a criação. A ideia da logo foi tirada de uma asa da deusa grega da vitória, cujo nome é Nike. A partir de 1972, todos os tênis começaram a ser grafados em letra maiúscula, porém, foi em 1995 que a swoosh foi deixada para representar a marca. Chanel. Tudo começou com Gabrielle Chanel, que após perder sua mãe, acabou sendo criada em um orfanato de freiras. Lá, ela aprendeu a costurar e trabalhou no Maison Grand-Pierre, um ateliê de costura de chovais. Após alguns anos, ingressou como cantora em clubes locais, assim ganhando o apelido de Coco. A Chanel S.A. começou em 1909, com uma chapelaria no Boulevard Malesherbes, da qual era o térreo do apartamento do empresário socialite Etienne Balsan, de quem era amante. O apartamento de Balsan era um salão para elite francesa. Coco viu a oportunidade de encontrar e conhecer seus amantes, que eram mulheres da moda. Assim, Coco começou a vender seus chapéus que projetava e desse modo ganhava vida, vivendo independente de Balsan. Durante esses salões, conheceu Arthur Boy Capel, socialite inglês e amigo de Balsan, quem acabou se tornando sua amante. Percebendo o potencial e empreendedorismo de Coco, Arthur financiou sua primeira loja de fabricação independente, Chanel Moods, em Paris. Porém, devido ao arrendamento comercial, Chanel só pôde comercializar seus chapéus. Em 1913, suas lojas em Deauville e Biarritz começaram a vender roupas esportivas femininas. Com a explosão da Primeira Guerra, Chanel aproveitou a inspiração dos uniformes das tropas e começou a criar desenhos derivados, e em 1915 seus desenhos eram conhecidos por toda a França. Logo. A criação do logotipo até hoje é um mistério. Existe uma teoria que dizem que a logo foi criada a partir de itens que pertenciam a Catherine Medici. Adidas. A Adidas foi fundada por Adi Dassler em 18 de agosto de 1949, com a intenção de criar um diferencial da performance dos atletas. Após 70 anos, os impactos da marca vão além do mundo dos esportes, passando para o mercado da moda, música, cultura e muito mais. Logo. A logotipo foi criada pelo mesmo fundador da marca, Adi Dassler. As 3 listas inconfundíveis aparecem pela primeira vez em calçados, em 1949. A marca começou a aparecer nas roupas em 1967. O símbolo trifólio, que lembra um trevo de 4 folhas, surgiu em 1971 e já foi usado nas roupas da empresa no ano seguinte, e continua sendo usado até hoje na coleção Adidas Originals. Em 1997, a logo criada por Peter Murray representou as 3 barras em uma montanha. A explicação diz a respeito que representa os desafios e objetivos pelo caminho. Apple foi fundada em 1976 pelos estudantes Steve Jobs e Steve Wozniak. Atualmente, é uma das maiores empresas de software e equipamentos eletrônicos do mundo. Tudo teve início com a criação do Apple I, criado por Wozniak, nos tempos livres. Eles decidiram vender o projeto para 2 empresas, HP e Atari, mas não obtiveram sucessos. Ambas negaram, alegando que os computadores não teriam sucesso no futuro do mercado. Irônico, não? Logo. A primeira logo da marca foi criada em 1976 por Steve Jobs e Ronald Wayne, que foi inspirado pela frase de Wordsworth, criado com Nanquim. A imagem em preto e branco mostrava o autor físico, astrônomo, matemático e teólogo Isaac Newton, sentado embaixo de uma macieira. No quadro da foto havia um texto de poesia inglesa, Newton, uma mente viajando eternamente em estranhos mares de pensamentos. O nome inaugural da empresa é Apter Computer Co., enrolado na parte superior e inferior com uma faixa de opções. No ano seguinte, Steve Jobs contratou o designer Rob Janoff, diretor de artes da Regis McKenna, que foi conhecido
por seu trabalho de designer e publicidade comercial, para criar um novo logotipo para a startup. Jobs acreditava que o logotipo antigo estava desatualizado e difícil de reproduzir em tamanhos menores. A única instrução que Janoff recebeu do trabalho foi não ter uma boa aparência. Ele examinou maçãs reais com mordidas de todos os ângulos possíveis. A mordida da maçã com o logotipo da Apple foi originalmente implantada para que as pessoas não confundissem a maçã com o tomate cereja. Branco nos uniformes das profissões. Por que algumas empresas usam o uniforme branco? Como apontado anteriormente, apesar de parecer uma cor simples, o branco possui mais significado técnico e psicológico do que aparenta ter. O branco tem um significado de pureza, paz, neutralidade e simplicidade. Por isso, muitas profissões optam por adotá-la como a sua cor de uniforme, como, por exemplo, os profissionais da área da saúde. Muitas profissões usam o branco como a cor principal dos seus uniformes, porém, selecionamos alguns dos principais. Entre eles estão nutricionistas, médicos, biólogos, químicos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. Você já deve ter feito essa pergunta para si mesmo: o porquê os profissionais da saúde usam um jaleco branco? Bom, para responder essa pergunta, devemos voltar à Idade Média. Se você nasceu há 700 anos atrás, ficaria surpreso com as roupas que o médico usava. Como uma das profissões mais antigas da área da saúde, a medicina iniciou sua transformação em moda. Naquela época, a Europa sofria com uma doença muito grave, a peste bubônica, que matou grande parte de sua população. Para se protegerem, os médicos usavam um avental, luvas, máscaras e chapéu, porém tudo escuro. A higiene não era o forte deles. Isso porque ainda não se sabia que a falta de limpeza era um fator de transmissão de doenças entre as pessoas. Assim, um médico que usasse um avental bem sujo era o preferido, pois a quantidade de manchas em suas roupas mostrava que ele já havia tratado muitos pacientes e, portanto, tinha muita experiência. No século XIX, as pessoas descobriram a importância da higiene para prevenir doenças. Posteriormente, os médicos passaram a usar jalecos brancos, que não conseguem esconder a sujeira e mantêm suas roupas limpas. E a roupa branca dos médicos? Além da descoberta do século XIX da higiene, há também um lado histórico. O uso do branco pelos médicos é um costume que vem desde a antiga Grécia. Hoje, o branco é associado à limpeza e à higiene, elementos fundamentais na prática da medicina. Além de facilitar a identificação de qualquer tipo de sujeira, outros profissionais da saúde abraçaram a tradição e incorporaram a utilização do branco em seus atendimentos. Algumas curiosidades sobre a cor branca. Nas ocasiões mais importantes das realezas mundo afora, desde os tempos antigos, usavam o branco. Até hoje, temos como exemplo a Rainha Elizabeth, no Reino Unido, que usa sempre o vestido branco em seus discursos anuais de abertura do parlamento. Nos tempos antigos, o homem que usava a camisa branca tinha indicado o seu status profissional. Operários vestiam cinza ou azul. Administradores, burocratas, trabalhadores assalariados, os chamados colarinho branco, estavam sempre de impecável branco, pois não precisavam se sujar para o exercício da sua profissão. Máquinas de lavar, tecidos de fácil manuseio, não existiam. É muito comum usar a cor branca para inspiração na escolha dos nomes femininos, em diversas línguas. Bianca, Clara, Alvina, Blanche, Jennifer e outros tantos trazem em seu significado essa cor. Pessoas de caráter tranquilo, passivo, tendem a preferir o branco, por ser a cor que transmite paz e tranquilidade. A mais clara das cores é o branco, muito usada em roupas de verão, contrário das de inverno, que tendem a ser mais escuras. Isso porque as roupas claras transmitem mais frescor.
Aqui temos nossas referências bibliográficas, onde tiramos as informações das empresas e suas histórias, como funciona e como aplica a psicologia das cores no marketing, logotipo das empresas, o porquê os profissionais da saúde usam branco e curiosidades sobre a cor branca. Eu e minha equipe agradecemos a todos pela atenção e tenham uma boa noite.